Sejam todos bem-vindos às conferências deste curso de autoconhecimento. Hoje veremos a conferência número 47 deste ciclo de 50 palestras, que constituem a fase A ou primeira parte deste curso. Todas as palestras que vimos até agora estão gravadas aqui na seção de vídeos. Ao final das 50 conferências deste ciclo, iniciaremos com as conferências da fase B, que tratam de temas mais profundos em relação ao nosso trabalho interior e o caminho iniciático rumo à autorrealização do ser, ou ao despertar da 100% da nossa consciência. Hoje temos um tema muito interessante. Neste tópico vamos falar sobre bruxaria, vamos entender seus detalhes, como ela surge, de onde as bruxas recebem seus poderes. Mas, acima de tudo, e mais importante, entender que todos nós temos o eu bruxo em nossa psicologia, e que é necessário eliminá-lo, para nos purificarmos internamente, e nos libertarmos das forças da loja negra. Hoje falaremos também sobre as diferenças entre um mago branco e um mago negro. Geralmente definimos bruxaria como poder. Reconhecemos um bruxo como alguém que tem poder sobre as coisas, poder de manifestar coisas, movimentar forças, poder de ver além do físico. Mas o importante é saber de onde vem esse poder, já que todo poder vem de uma única fonte, do sexo. O poder de cada ser humano está na energia criadora do Espírito Santo, que é a energia sexual. O uso que damos a essa energia nos forma como magos negros ou magos brancos. Devemos compreender que no cruzamento sexual entre homem e mulher, que é o que a cruz realmente simboliza, é onde se ativa o poder criador do ser humano. A união sexual é um ritual de alta magia. Por isso é conhecida como magia sexual ou tantrismo. Existem 3 tipos de magia sexual ou tantrismo: branco, cinzento e negro. O tantrismo branco é a união sexual do falo e da ioni sem ejaculação seminal. Esta é a prática sexual que ensinamos neste curso, através da qual a nossa valiosa energia sexual criadora não é expulsa do nosso corpo, mas, na união sexual com um parceiro estável do sexo oposto, nós a ativamos e a fazemos ascender através da nossa coluna. É assim que desenvolvemos em nós a Kundalini, que é a serpente dos nossos poderes mágicos, que em sua ascensão nos concederá os poderes e faculdades de um mago branco. O segundo tipo de tantrismo é o tantrismo cinzento. Esta é a prática sexual sem propósito transcendental. Esta é a sexualidade praticada pela grande maioria da humanidade, que desconhece o poder da sua energia sexual e que, motivada pela sua própria luxúria, pratica sexo apenas em busca do prazer animal. Mas acontece que, como esta energia sexual é criadora, cada vez que esta energia é derramada através do orgasmo e da ejaculação, ela criará e desenvolverá cada vez mais aspectos negativos da nossa psicologia, também conhecidos como eus ou egos. Além disso, continuando fazendo isto, o envoltório seminal da pessoa se tornará mais negro a cada fornicação. Portanto, o tântrico cinza se tornará, ao longo do tempo e das sucessivas existências, um mago negro, despertando no mal. E o terceiro tipo de tantrismo é o tantrismo negro. Isso é a prática do infrasexo com rituais mágicos e ejaculação seminal. Através desta prática que fazem todos os magos negros que buscam despertar no mal começam a desenvolver e despertar o órgão kundartiguador, que é aquela cauda com a qual vemos que todos os demônios estão representados. Esta cauda pode ser vista no plano astral. O kundartiguador é o fogo que desce em direção aos infernos atômicos do humanoide. Isso dá poderes e habilidades aos magos negros. Com isso podemos perceber a íntima relação entre magia sexual e bruxaria. Dependendo do tipo de tantrismo que praticamos, acabaremos despertando como magos brancos ou como magos negros. Portanto, devemos entender que todo aquele que trilhar este caminho, se transformará em anjo ou demônio, pois já conhece o poder da energia sexual criadora do Espírito Santo, e já sabe que ela contém o elixir da longa vida. Vejamos algumas das características que diferenciam os magos brancos e os magos negros, para que possamos, não apenas reconhecê-los externamente, mas observar os detalhes do mago negro ou eu da bruxaria dentro de nós mesmos, para eliminá-los por meio da morte psicológica. Somente eliminando todas as trevas que existem dentro de nós, o mago branco poderá nascer e se desenvolver em nosso interior, que é o nosso Cristo íntimo.
Entre as principais características que podemos observar, e que diferenciam o mago branco do mago negro, estão que o tântrico branco nunca espelhe sua energia criadora sexual através do orgasmo e da ejaculação, mas sim valoriza e transmuta sua energia sexual com um parceiro estável na fidelidade, castidade e amor. Com o tantrismo branco, a Kundalini sobe. A Kundalini desperta os chakras de forma positiva e abre as igrejas de sabedoria que estão na coluna vertebral, desenvolvendo todo o seu potencial e formando-se como deuses. Os magos brancos despertam poderes e faculdades a serviço da consciência e da humanidade. Enquanto o tântrico negro, ao derramar a energia criadora sexual, milhões de átomos solares saem do sistema seminal e, em troca, milhões de átomos lunares são reabsorvidos, tornando o envoltório seminal mais escuro. Assim, eles derramam e reabsorvem a energia sexual. Os magos negros, com a prática do tantrismo negro, despertam os poderes do fogo invertido ou kundartiguador voluntariamente. Desta forma, os chakras do baixo ventre despertam, dotando-os de poderes e faculdades que colocam a serviço do ego. Os magos negros usam esses poderes para subjugar os outros e buscar benefício de outros, por isso estão sempre mostrando e comercializando seus poderes. Eles manipulam as emoções dos outros, projetam ideias fixas nas mentes das pessoas, manipulam as mentes dos outros. Eles também manipulam através de bonecos e trabalhos de vodú, e dominam os outros. Com o tantrismo negro formam-se demônios. Os magos brancos liberam sua consciência através da morte psicológica. Eles sabem que quanto maior for a quantidade de consciência libertada, maior será a quantidade de consciência despertada. Por isso buscam aguçar cada vez mais o senso de autoobservação e vão observando e eliminando cada vez mais detalhes do ego de sua psicologia. Desta forma, eles tomam consciência da sua própria maldade interior e decidem erradicá-la. Os magos negros, por outro lado, dedicam-se em grande parte a alimentar seus defeitos. Eles não praticam a morte psicológica. Eles defendem e justificam seus modos negativos de ser. Eles se sentem bons e justos e se descrevem como santos. Os magos brancos praticam o suprassexo e, assim, criam os corpos existenciais do ser que lhes permitem governar as dimensões superiores da natureza. A criação destes corpos lhes proporciona progresso nas diferentes iniciações da Loja Branca. Estas iniciações estão relacionadas com o nível de consciência que adquirem com o seu trabalho interior. Os magos negros, através do tantrismo negro, estão ganhando graus na Loja Negra. Os magos negros estão dentro dos 13 graus de Anagarika e alcançam o domínio, mas apenas das dimensões inferiores da natureza. Os magos brancos praticam os 3 fatores para a revolução da consciência, porque entendem que são os únicos 3 trabalhos objetivos que lhes permitirão alcançar a libertação total e o despertar de 100% da sua consciência. Da mesma forma, procuram ensinar esses 3 fatores aos demais irmãos da humanidade, para que também possam alcançar a libertação e o despertar. Os magos negros, por outro lado, fazem grandes esforços para mergulhar as humanidades no abismo. Eles procuram subjugar a humanidade através do fanatismo religioso ou de qualquer outro tipo, bem como através do vício e da degeneração. Outro detalhe importante é que o mago branco procura sempre manter a pureza do conhecimento sem misturá-lo, sem retirar coisas dele, e sem acrescentar coisas externas a ele, e ensina um conhecimento focado na prática. Respeitam sempre o livre-arbítrio dos outros, eles nunca os tiranizam ou procuram forçá-los a aceitar o conhecimento, e eles dão sem esperar nada em troca. Assim despertam o amor pela humanidade, o que lhes permite avançar no seu trabalho interior, até conseguirem integrar completamente o seu ser e alcançar a individualidade sagrada. Desta forma, encarnam e desenvolvem plenamente o seu Cristo íntimo, e alcançam a autorrealização íntima do ser. Os magos negros, por outro lado, nunca entregam o conhecimento puro, e fazem isso para poder manipular, enganar e confundir seus seguidores. Procuram gerar dependência e fanatismo nas pessoas, para se beneficiar delas econômica e energeticamente. Os magos negros negociam com esoterismo, negociam com sabedoria, cobram por ensinamentos, ensinam pseudo-esoterismo e formam escolas pseudo-esotéricas. Eles também costumam dar títulos, graus e iniciações no mundo físico. Eles confundem os aspirantes sinceros e os desencaminham. Os magos negros aconselham os outros sobre o que fazer com suas vidas, entram na vida dos outros, ameaçam, atacam, prejudicam os outros com trabalhos de magia negra, e eles usam seus poderes para tiranizar.
Eles desenvolvem ódio por outras pessoas. Eles provocam inimizades com ataques. Eles fazem trabalho psíquico negro para incomodar os outros. Falsificam religiões, enganam os seus afiliados religiosos. Eles buscam seguidores, desenvolvem o fanatismo, entregam seus seguidores ao abismo. E com todas essas ações, os magos negros se distanciam do seu íntimo por eternidades e caem na involução. Outras características que nos permitem reconhecer o mago negro é que ele explode os diferentes ramos da medicina. Comercializam com a medicina, comercializam com anticoncepcionais, fazem castrações, fazem abortos, fazem cruzamentos genéticos. Eles despem seus pacientes, os seduzem ou os estupram. Eles fazem transplantes, fazem transfusões de sangue. Eles administram bancos de sangue e sêmen. Eles realizam a cura através de entidades negativas e prendem a consciência daqueles que buscam a cura. Eles vivem dos infortúnios dos outros, pois cobram pela cura. Ensinam que a ejaculação e o orgasmo são normais e benéficos, e recomendam a masturbação. Não respeitam a lei divina, não respeitam as leis da natureza, cometem crimes contra a natureza. Profanam o templo do Espírito Santo, que é o corpo físico. Não têm castidade, adulteram o sexo, praticam o infrassexo, adulteram com parceiros e roubam energia sexual. Eles estão desapegados do seu ser interior. Eles despertam a consciência para o mal. Fazem covens, fazem feitiçaria, fazem missas negras, invocam espíritos e demônios, mediam trabalhos de magia negra. Eles pregam, mas não aplicam. Desenvolvem sua parte intelectual e o raciocínio. Eles sentem que são bons. Eles sentem que são justos. Eles se autodenominam santos. Eles fingem ser profetas. São propagadores do medo. Eles realizam a magnetização energética, manipulando assim a energia dos outros de forma negativa. Praticam hipnotismo, pregam contatos com extraterrestres, etc. Eles competem e lutam por fama, poder e prestígio. Buscam o prazer. É importante refletirmos sobre tudo isso para vermos onde podemos estar errando, pois quando estamos avançando no caminho interior, é normal errarmos por falta de trabalho de morte psicológica. Por esses motivos, devemos nos observar para descobrirmos o eu bruxo dentro de nós, para eliminá-lo. É urgente que estudemos o mago negro, para que possamos descobrir no nosso comportamento todos os seus comportamentos e eliminá-los da nossa psicologia. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde, cairemos na magia negra. Existem diversos detalhes que poderíamos observar em nossa psicologia, e que poderiam nos alertar que temos dentro de nós o eu da bruxaria, e que temos a tendência de desenvolvê-lo. Por exemplo, podemos observar detalhes do eu bruxo, em que já tendo recebido conhecimento sobre o valor da energia sexual, e sobre as práticas para começar a fazer uso sábio de nossa energia sexual, continuamos a fornicar essa energia atingindo o orgasmo e a ejaculação voluntariamente. Portanto, devemos fazer o maior esforço para alcançar a castidade. Podemos observar esse eu bruxo se estivermos muito interessados em desenvolver poderes e faculdades com facilidade e sem trabalhar em nós mesmos. Devemos ter em mente que podemos encontrar muitos métodos para despertar os poderes e faculdades que estão latentes em nós, mas se não trabalharmos na eliminação do ego, será o nosso ego quem utilizará essas faculdades em seu benefício, devido à falta de consciência em nós. Também podemos observar como detalhe da bruxaria, o nosso eu que gosta de aconselhar os outros, que gosta de entrar na vida de outras pessoas e dizer-lhes o que fazer da vida delas. Também podemos observar detalhes da bruxaria, no interesse que podemos ter em alguém nos contando o nosso futuro, ou nos dizendo o que fazer com nossas vidas, em vez de procurarmos nos conectar com nosso próprio ser interior. Também no interesse que, por outro lado, podemos ter em tornar os outros dependentes de nós, ou em gerar neles admiração e fanatismo. Também podemos perceber detalhes de querer despertar no mal quando, já sabendo como é praticada a morte psicológica, permitimos conscientemente que nossos defeitos psicológicos se manifestem. Alimentamos nossos defeitos à vontade, traindo assim a nossa consciência, o nosso íntimo. Além de compreender que alimentamos a escuridão dentro de nós, quando nos permitimos sentir ódio pelas outras pessoas, ou arrogância pelo nosso ser interior. Devemos observar tudo isso, trabalhar nisso e eliminá-lo em nós mesmos, para desintegrar o eu da bruxaria dentro de nós e, desta forma, nos desligarmos de qualquer processo de bruxaria.
Devemos entender também que se eliminarmos do nosso interior os detalhes da bruxaria, principalmente os da luxúria, as bruxas e os magos negros não terão como nos tentar ou atacar, pois o que nos enfraquece diante de um mago negro são os nossos defeitos psicológicos. Devemos tomar consciência de que existem muitos locais que na verdade são antros de bruxaria, pelas práticas que aí se realizam, e pela gestão e manipulação que se faz da energia das pessoas nesses locais, além da quantidade de larvas ou restos de energia contaminada que permanecem nesses locais. Entre esses locais encontramos locais de consulta de magia negra, locais de adivinhação, cemitérios, escolas pseudo-esotéricas, igrejas e centros ou templos de culto e oração, distritos da luz vermelha ou distritos de prazer, bordéis, motéis e teatros também vêm aqui. Os magos negros podem fascinar muitos, porque podem desenvolver a capacidade de se mover na quarta dimensão ou nos estados de Jinas. Eles poderiam realizar levitação, projeção astral e mental, embora só pudessem se mover na parte lunar desses mundos. Eles também desenvolvem poder em sua palavra. Eles desenvolvem telepatia, manejo de animais e elementais, desenvolvem audição mágica, clarividência e premonições. Porém, um mago negro nunca terá mais poder do que um mago branco. Ele nunca terá acesso às dimensões superiores da natureza, e estará sempre escravizado pelo seu próprio ego. O que os bruxos oferecem é saúde, dinheiro, amor, poderes, prestígio, prazer, sedução, vingança, ódio, domínio de pessoas, boa sorte, etc. Porém, quando o que almejamos é alcançar o autoconhecimento, unir-nos novamente com nosso real ser divino, ou Deus em nós, então essas coisas não devem mais nos fascinar. Mas trabalharemos para nos libertarmos da bruxaria, e trabalharemos no despertar da consciência e no desenvolvimento do mago branco dentro de nós. Este foi o tema de hoje, espero que tenha lhe dado alguma clareza sobre o que é bruxaria, e sobre a importância de começarmos a trabalhar o nosso eu de bruxaria, para que isso não acabe nos desviando do caminho para a autorrealização íntima do nosso ser. Tenhamos em mente que a principal diferença entre um mago branco e um mago negro é a qualidade do seu conhecimento, e o que ele faz com o conhecimento que recebeu. Como de costume, convido você para a nossa próxima conferência, na qual falaremos novamente sobre o desdobramento astral, que é uma técnica muito importante, pois pode nos ajudar a investigar todas essas coisas que estamos aprendendo aqui, diretamente com nosso verdadeiro ser interior. Neste tópico aprenderemos como usar o poder da palavra para alcançar a projeção astral, portanto, revisaremos a pronúncia correta dos mantras que podemos utilizar. Até a próxima conferência!